Hoje vamos aprender como elaborar uma planilha para o controle de tarefas, seja para uma situação de home office ou para outras situações que demandem este controle de tarefas, datas de início, prazo, prioridade, status atual de conclusão e assim por diante. E esta planilha contará com alguns recursos interessantes, como por exemplo, as tarefas nas quais a data de prazo já passou em relação à data atual são destacadas na cor vermelha. As tarefas que possuem um prazo para a data atual, para o dia de hoje, são destacadas com uma cor amarela, por exemplo, e as que possuem um prazo para o futuro, para após o dia de hoje, possuem um destaque, uma formatação na cor verde, por exemplo. Também as datas de prazo podem ser selecionadas por meio de calendários nas células. Teremos também listas suspensas para selecionar o nível de prioridade, se a tarefa possui uma prioridade baixa, média ou alta, e também uma lista suspensa, um menu suspenso para as opções do status de conclusão, se a tarefa está pendente, se ela está em andamento ou se ela já foi concluída. E além disso, também bastante interessante, uma lista, uma tabela que retorna as tarefas de prioridade alta que ainda não foram concluídas. Por exemplo, aqui temos responder e-mails e atualizar planilha de vendas. Neste exemplo, reunião com a equipe também é prioridade alta, porém ela já está com status de concluída. Se possuísse outro status, por exemplo, reunião com a equipe também apareceria nesta tabela de alta prioridade das tarefas ainda não concluídas. Então vamos para a prática aprender um pouco mais sobre como elaborar esta planilha e dinâmicas. Aqui, então, temos uma estrutura básica para este exemplo prático, no qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo. Primeiro de tudo, então, vamos possibilitar que haja calendários nas células para selecionar as datas de prazos de entregas de uma tarefa. Para isso, então, vou selecionar o intervalo de dados, abrir o menu Dados, e selecionar esta opção de validação de dados. Aqui, então, nas regras de validação de dados, vamos adicionar uma regra. Em critérios, vamos selecionar esta opção de é uma data válida. E aqui, então, apertando em concluído, ao clicarmos um duplo clique sobre alguma destas células, já podemos selecionar a respectiva data por meio de um calendário na célula. Vou selecionar aqui algumas datas de exemplo. Muito bem. Agora, como podemos destacar as tarefas de acordo com se a data é menor, igual ou maior do que a data atual, o dia de hoje, de forma dinâmica? Existe uma função chamada função hoje, que ela retorna a data atual como um valor de data. Se eu selecionar esta função hoje, então igual a hoje, abrindo parênteses e fechando parênteses, apertando Enter, esta função retorna qual é o dia atual. No caso, estou gravando este vídeo no dia 21 de julho de 2025 e o retorno foi 21 de julho de 2025, já no formato de data. Então, basta compararmos o retorno da função hoje, o dia atual, com as datas de prazos, e aí formatar, estilizar as tarefas. Então vamos lá. Selecionando este intervalo que possui as tarefas, vou abrir o menu Formatar, selecionar a opção de Formatação Condicional. Aqui então vamos criar algumas regras. Em regras de formatação, formatar células C. Vou selecionar a opção de a fórmula personalizada é. E aqui então vamos trabalhar utilizando a função hoje e comparando com as datas dos prazos. Então, para iniciar, por exemplo, nesta célula de responder e-mails, que é a célula B2, vamos criar uma regra. Então, igual se D2, ou seja, que é a célula que possui a primeira data de prazo, for menor do que o retorno da função hoje, abrindo e fechando parênteses, vamos aplicar uma cor de preenchimento, por exemplo, vermelho. E isso posteriormente vai se replicar da célula B2 até a célula B7, que é o intervalo que selecionamos. Apertando em concluído,
Vamos adicionar outra regra. Novamente, formatar células se a fórmula personalizada é. Agora, então, queremos igual D2, ou seja, se a data de prazo for igual ao retorno da função hoje, estilo de formatação, cor de preenchimento, por exemplo, a cor amarela. E isso, novamente, vai se replicar ao longo do intervalo de B2 até B7, comparando B2 com a célula D2, B3 com a célula D3 e assim por diante, e também com a função hoje, que irá retornar a data atual. Concluído, e adicionar outra regra, formatar célula C, se a fórmula personalizada é igual, vamos lá, D2, que vai ser a data de prazo. Se esta data for maior do que o retorno da função hoje, vamos aplicar uma cor de preenchimento na cor verde. E apertando em concluído, já temos essas regras, então, que vão funcionar das linhas 2 até a linha 7. Depois, posteriormente, caso queira inserir novos dados, basta ir ajustando essas referências dos intervalos. E se você está gostando dos aprendizados e da didática da aula até aqui, aproveite e deixe um like no vídeo e se inscreve no canal, pois isso me ajuda e me motiva a continuar criando conteúdos. Muito bem, agora vamos então adicionar as listas suspensas para selecionar as prioridades e o status de conclusão de cada tarefa. Vou selecionar o intervalo da coluna E, que possui as prioridades, abrir o menu Inserir e selecionar esta opção de lista suspensa. Aqui vamos criar algumas opções, então a opção 1 pode ser, por exemplo, prioridade baixa, opção 2, uma prioridade média, adicionar outro item, opção 3, prioridade alta. Podemos também aplicar uma estilização para cada uma das opções, então, por exemplo, uma prioridade baixa, uma prioridade média e uma prioridade alta, com diferentes cores de estilização. Apertando em concluído, já temos então a lista suspensa para selecionar diferentes opções. Vou selecionar algumas aqui, para exemplo, e vamos fazer o mesmo para a coluna F, que possui status de conclusão. Então, selecionando o intervalo, abrindo o menu Inserir e selecionando esta opção de lista suspensa, vamos ter aqui então uma primeira opção, por exemplo, a tarefa com status de conclusão pendente, opção 2, status de conclusão em andamento, adicionar outro item e um status de conclusão quando a tarefa estiver concluída, por exemplo. Então, teríamos aqui uma estilização, por exemplo, para pendente, para em andamento e também para concluída, por exemplo. Apertando em concluído, já temos também esta lista suspensa. Então, vou ter aqui, por exemplo, algumas tarefas em andamento, pendente, em andamento, pendente, e vamos dessa forma avançando. Muito bem. E agora que temos, então, todos esses recursos sendo utilizados, vamos retornar de forma dinâmica quais tarefas de prioridade alta ainda não foram concluídas. Para isso, então, vamos utilizar a função query. Então, digito igual a query, esta função que vai analisar um intervalo de dados e realizar uma consulta que retorne apenas os dados que respeitem determinados critérios. E caso queira aprender um pouco mais sobre a função query, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal que ensina um pouco mais sobre essa poderosa função do Planilhas Google. Primeiro parâmetro da função query, então, o intervalo de dados que iremos analisar. Neste contexto, por momento, vamos selecionar, então, essas 6 linhas de dados. Vou selecionar da coluna B até a coluna F ao longo dessas 6 linhas, então, o intervalo de B2 até F7. Ponto e vírgula. E agora sim a consulta. Então, utilizaremos a sintaxe específica da função query. Aqui vamos abrir e fechar aspas duplas e digitar select B, ou seja, vamos selecionar, vamos retornar os dados da coluna B, que é o nome de cada tarefa, e agora sim vamos especificar alguns critérios. Então, para isso utilizaremos a cláusula where. Então, selecione os dados da coluna B aonde a coluna E tiver o valor então igual, e aqui vamos abrir e fechar aspas simples, e entre as aspas simples digitar, por exemplo, a prioridade alta, na mesma forma que está escrita na opção da lista suspensa, porém não queremos apenas retornar
uma tarefa que possui a prioridade alta, mas sim uma tarefa que tenha a prioridade alta e não esteja concluída, ou seja, esteja pendente ou que esteja em andamento. Para isso, podemos utilizar, então, o operador, a cláusula AND, para criar mais uma regra. Então, vamos selecionar os dados da coluna B, aonde a coluna E tem o valor alta, e também aonde a coluna F seja diferente de, e aqui para isso vamos utilizar esses operadores, então o menor que e logo em seguida o maior que, seja diferente, novamente entre aspas simples, concluída, exatamente da mesma forma que foi escrito aqui na lista suspensa da coluna de status. Então, novamente, em resumo, estamos analisando o intervalo, vamos selecionar os dados da coluna B, aonde a coluna E tiver o valor, a opção alta, e também aonde a coluna F for diferente de concluída. Nesse caso, pendente ou em andamento. E apertando Enter, já temos este retorno ocorrendo. Por exemplo, responder e-mails, prioridade alta em andamento, reunião com a equipe, prioridade alta em andamento. Se tivéssemos outras prioridades altas, também seriam retornadas até o momento no qual o status de conclusão fosse que a tarefa foi concluída. E dessa forma, dinamicamente, podemos elaborar este controle de tarefas. E agora que aprendemos um pouco mais sobre como utilizar formatação condicional, calendário na célula, listas suspensas e também um pouco da função query, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.